Olá, boa noite. Estamos fazendo uma transmissão para a Sociedade Espírita Amor e Paz e o grupo Evangelho Online de Barbacena. Amigos de Barbacena que nos convidaram a uma tarefa muito especial de conversarmos um pouquinho nessa noite sobre o Evangelho. Boa noite. Agora eu comecei a ver os rostinhos. A Melissa chegou. Temos mais alguns rostinhos aparecendo. Ótimo. Então, amigos, boa noite. Nós estamos fazendo uma transmissão a convite da Sociedade Espírita Amor e Paz de Barbacena, do grupo do Evangelho Online. E vamos hoje conversar um pouquinho sobre Jesus, uma fala do Cristo, que nós vamos ter a ousadia muito produtiva de destrinchar um pouquinho para as nossas reflexões. Não sei se vocês conseguem mandar para mim comentários se está dando tudo certo, se o áudio está bom, se está fluindo bem, para que eu possa acompanhar junto com vocês. Para mim é novidade fazer live aqui no Facebook, então não conheço muito esse sistema. Mas vai dar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo. Muito bem. Vamos começar então. Não sei se está chegando comentário, se tem interação, mas vamos lá, vamos começar. Tem 16, 18 pessoas, tem algumas pessoas. Isso. Vou fazer uma prece para que a gente possa começar então o estudo e fluir bem nas nossas reflexões. Vamos acompanhar a prece. Senhor Jesus, amado Mestre, bons espíritos que envolvem os trabalhos da divulgação do seu Evangelho, a divulgação do trabalho da luz, agradecemos a oportunidade de utilizarmos da tecnologia, da internet, para realizarmos uma transmissão a respeito do Evangelho. Ajuda Jesus, que esse momento seja uma oportunidade em que os seus prepostos, os seus emissários, possam comparecer nos lares de todos aqueles que estão presentes no estudo, assim como nos lares de todos aqueles que estiverem em condição, em necessidade e que sejam da vontade de Deus, para serem assistidos, acolhidos e beneficiados. Inspira-nos, Mestre, para reflexões tranquilas, serenas, a respeito do Teu Evangelho, a fim de que possamos ter bons e produtivos momentos. Assim seja. Muito bem. Então, nós começamos aqui explicando. Essa é uma transmissão que nós estamos fazendo a convite do CEPAS, em Barbacena, através da Melissa, amiga nossa de algum tempo, que nos convidou para hoje estarmos aqui refletindo um pouquinho sobre o Evangelho. Então estamos aqui os amigos do CEPAS, Sociedade Espírita Amor e Paz, e do grupo do Evangelho Online. E nós propusemos uma reflexão sobre o capítulo 6, versículo 22 do Evangelho de Mateus. É uma frase do Cristo que diz assim: a candeia do corpo são os olhos da alma, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa é uma fala do Cristo que sempre desperta muita atenção, sempre particularmente me despertou muita atenção, porque ela coloca na nossa responsabilidade como conduzir a nossa vida nos processos de reflexão da luz que vem do alto. Então, quando Cristo começa a falar, a candeia do corpo são os olhos.
de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ele coloca numa simples frase, num espaço muito curto de palavras, um processo de reflexões muito importantes para o nosso crescimento, que tira a gente da zona de inércia e de simples recebedores das informações e das conduções externas e nos coloca como partícipes, como responsáveis de todo o nosso processo de crescimento. E para que a gente possa começar a elaborar um pouco melhor sobre esse trecho, eu destrinchei alguns pontos para que a gente possa fazer algumas reflexões detalhadas, esmiuçadas, e a partir dessas reflexões nós termos uma compreensão mais ampla de que condução o Cristo convida nesse nosso processo de compreensão íntima do nosso crescimento. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para reflexão é justamente a parte do corpo que o Cristo menciona nesse trecho. A candeia do corpo são os olhos. Os olhos. Quando a gente fala dos olhos, é tão significativo, é tão simbólico. Existe um ditado antigo, uma fala antiga, não sei dizer se é efetivamente um ditado, existe uma fala antiga que diz o seguinte: os olhos são as janelas da alma, ou o espelho da alma. Através dos olhos nós conseguimos compreender melhor aquela pessoa que está ali na nossa frente. Sempre que a gente conversa uns com os outros, se a gente reparar bem, a gente sempre fica buscando o olhar da pessoa. Como está o olhar da pessoa? E muitas vezes, pelo olhar, nós conseguimos compreender como está o estado de espírito daquela pessoa. Isso é muito comum quando nós estamos em uma conversa de duas pessoas que têm uma relação muito próxima. Sejam uma mãe com um filho, sejam amigos muito próximos, sejam irmãos. Pessoas que têm uma correlação muito próxima, quando se olham olhos nos olhos, identificam. Sabe se aquele olhar é um olhar de tristeza, aquele olhar é um olhar de excitação, de alegria, aquele olhar é um olhar de surpresa ou um olhar de medo, porque através dos olhos, diz o ditado ou diz a fala popular, que nós acessamos as informações da alma daquele que nós estamos conversando. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando do Espírito. O Espírito que é essa essência divina. O Espírito que é essa centelha divina, essa fagulha maior. Esse Espírito que, criado por Deus, segundo aquilo que está no livro dos Espíritos, simples e ignorante, mas fadado ao crescimento, fadado ao progresso, esse Espírito, ele desde o seu nascedor, desde que ele nasceu, desde que ele foi criado, ele manifesta as suas intenções, suas interações, seus desejos através do seu pensamento e, quando encarnado, quando envolvido pelo seu perispírito, através dos olhos, que é a janela da alma. Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, gosto muito desse livro, e quem já assistiu estudos conosco, certamente já ouviu algum comentário sobre esse livro. Penso que é um dos livros mais brilhantes da mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele fala no capítulo 1 sobre o espelho da vida, o espelho da mente. Lá ele coloca a mente, o espírito, como sendo um espelho que reflete Deus em qualquer lugar que ele se encontre.
e através dessa reflexão dos influxos maiores, dessas reflexões dos influxos de Deus, ele amplia os horizontes da sua ação, refletindo essa energia divina por onde quer que ele passe. E os olhos têm, por acepção, por concepção, essa diretriz de ser por onde o Espírito expressa os seus desejos mais íntimos. É por isso que muitas vezes, quando estamos inseguros, nós desviamos o olhar. A gente começa a conversar com alguém e a insegurança toma conta, a gente começa a desviar o olhar porque a gente não quer permitir que a outra pessoa acesse as informações da nossa própria alma, do nosso próprio ânima. Então, esse simbolismo que o Cristo traz sobre os olhos é muito significativo. Porque quando ele diz dos olhos, ele diz da via de acesso aos desejos mais íntimos do Espírito, aos desejos mais expressivos daquele com quem nós estamos conversando. E se os olhos forem bons, ou seja, se a via de acesso ao Espírito for boa, todo esse Espírito será bom também, terá luz. É por isso que ele diz, e eu repito a frase do Cristo, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E uma outra palavra que eu gostaria de trazer uma reflexão para nós dentro desse trecho é a palavra bondade. Bondade, no dicionário, significa o seguinte: qualidade ou caráter de bom, benevolência, indulgência, e nós vamos falar sobre essa palavra depois, benignidade, clemência, boa ação, brandura, doçura. Bondade é uma palavra que traz na sua mais simples expressão uma conceituação muito maior, muito ampla, que é boa ação, brandura, doçura, qualidade, caráter de ser bom, benevolência, indulgência, benignidade, clemência. O que é ser bom? Muitas vezes a gente confunde um pouco esse conceito do ser bom. Às vezes a gente deixa de ser bom, tem até um ditado que fala isso. A gente deixa de ser bom e passa às vezes a ser bobo, passa às vezes a ser subserviente, serviçal da vontade do outro. Qual que é o limite do ser bom e o limite do, como diz o dito popular, o limite do ser bobo, do simplesmente ser um serviçal subserviente da vontade, às vezes, e muitas vezes, adoecida daquele que nos pede ajuda. É preciso que a gente sempre tenha muita atenção, porque uma coisa é dedicar daquilo que temos, com tempo, com disponibilidade, com disposição, para esboçarmos brandura, doçura, benevolência, indulgência. Agora, coisa muito diferente é dedicarmos daquilo que não temos, muitas vezes o tempo, muitas vezes a paciência, muitas vezes recursos financeiros, muitas vezes espaços que nos são dedicados, para entregarmos o outro aquilo que nós não temos. E aí, quando nós damos ao outro aquilo que não temos, tem até uma frase do Cristo que eu estou me lembrando, quando a gente dá aquilo que não tem, até aquilo que temos nos será tirado. Se eu não me engano, e me corrijam se eu estiver enganado,
na parábola do bom samaritano, tem um trecho sobre isso, ou na do filho pródigo. Vou pesquisar com calma depois. Uma amiga benfeitora que nos acompanha, Anita Borella, ela costumeiramente diz o seguinte, é muito frequente nós escutarmos isso dela. Aquele que dá 5, podendo dar 10, é miserável. Ou seja, se eu posso dar mais e eu dou menos, eu estou sendo miserável. Se eu posso dar mais do meu amor, posso dar mais do meu tempo, mais do meu recurso, e eu dou menos, eu estou sendo miserável. Eu estou guardando para mim, miseravelmente, aquilo que eu poderia compartilhar. Agora, se eu posso dar 5 e dou 10, eu estou sendo irresponsável. Ou seja, se eu tenho condições de dar 5 do meu tempo, dos meus recursos, da minha disponibilidade, e eu dou muito mais daquilo que eu tenho, eu estou sendo irresponsável, porque eu estou indo além daquilo que me cabe, eu estou indo além daquilo que tem condições. O ser bom é conseguirmos nos correlacionar com as dores do outro sem, de fato, tomarmos a dor do outro para nós. Joana de Ângeles tem um livro pequenininho, muito bonito, que gosto muito de frequentar as mensagens desse livro no meu cotidiano, chamado Vida Feliz. E uma das mensagens do Vida Feliz diz o seguinte: a cruz que carregas é sua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos a apiedarão e poderão auxiliar-te na jornada. Contudo, a dor que trazes no seu coração é você quem vai resolver. E é importante que a gente tenha desse discernimento não só do ponto de vista de quem está vivenciando o momento da dor, como também do ponto de vista de quem está se colocando em condições de dar suporte àquele que vivencia a dor. Porque às vezes a gente vê alguém do nosso convívio, do nosso cotidiano, vivenciando uma determinada dor, determinado momento de aflição, e a gente quer dar, como se diz também, dar as tripas ao coração para fazer com que aquela pessoa não passe por aquilo que ela está passando. Mas se nós considerarmos que, primeiro, o acaso não existe, e isso é um conceito básico que todos aqueles que estamos estudando o Espiritismo, que estamos devotados nos estudos do Cristo, já podemos e temos condições de compreender. O acaso não existe. Tudo que nos acontece está regido por uma lei maior que é de Deus. Uma lei que é de justiça, de amor, de caridade. Uma lei que é de progresso. E mais do que isso, uma lei que é de ação e reação. Ou melhor, de causas e consequências. Porque o nosso pensamento do pretérito cria a vida que nós vivemos hoje. O nosso pensamento em qualquer momento do tempo cria a vida que nós vivemos. Se o nosso irmão, está vivendo algum processo de dor, não é por acaso. Porque isso é da lei. Isso é fato. É nada mais, nada menos do que um processo de aprendizagem, um processo de experienciação das consequências daquilo a que deu causa no passado. Isso é um prognóstico de dor, isso é uma exaltação do sofrimento, da dor, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É tão somente um processo de elucidação, de esclarecimento das dores que nós vivemos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem no capítulo 5º 2 itens de muito interessante leitura chamados causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições.
todas as vezes que nós estamos em processos de aflições, ou que o nosso irmão está em um processo de aflição, existem causas que levaram a essa aflição. Existem causas que podem ser do presente e causas que podem ser do passado mais próximo ou do passado mais remoto. Quando nós compreendemos os ensinamentos do Cristo à luz da reencarnação, as causas desse sofrimento, dessas aflições, elas podem muito, inclusive, serem de outras experiências de vida, de outras experiências reencarnatórias. Então, olharmos com olhos de bondade não é a gente assumir a dor do outro como se fosse minha. Porque isso é irresponsabilidade. A gente vai além daquilo que a gente dá conta. Não raro, ou seja, muito frequentemente, a gente não dá conta da própria vida, dos nossos próprios desafios, dos nossos próprios enfrentamentos e lutas pessoais, e queremos dar um passo além para dar conta da dor do outro. Se Deus, que é onipotente, ou seja, tem poder sobre tudo e todas as coisas, se Deus, que é onisciente, ou seja, tem ciência de tudo, sabe de tudo, não interfere no nosso livre-arbítrio de vivermos as dores que cativamos no passado, quem será que somos nós para ultrapassarmos os limites, as fronteiras da dor do outro, para tentar fazer com que essa dor seja nossa? É muito importante fazermos essas reflexões acerca do conceito de bondade. Porque bondade é dar daquilo que temos para o suporte do outro no limite daquilo que preceitua a lei de Deus, na necessidade de amparo, sem interferir na necessidade de aprendizado do outro. Porque às vezes, quando ultrapassamos esse limite, nós tiramos do outro, nós usurpamos do outro a oportunidade de crescimento e a oportunidade de aprendizado de algo que este outro deu causa no seu passado. Então, bondade não é simplesmente nós fazermos esse movimento de substituição do outro. E aí o Cristo continua: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu vou agora fazer uma reflexão com vocês sobre a palavrinha se. Se teus olhos forem bons. Quando a gente pensa em si, quando a gente está numa conversa, a gente fala assim: se você fizer isso, se eu tivesse feito aquilo, se fulano falar aquilo outro, se Beltrano fizer dessa forma. O se, ele traz uma ideia de condição. Ele traz uma ideia de escolha. E aqui o Cristo, ele coloca para nós a responsabilidade da voluntariedade de estarmos vinculados à bondade ou não. Se teus olhos forem bons. Ou seja, se você quiser que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, o quanto nós nos colocamos para voluntariamente sermos instrumentos dessa bondade por intermédio dos nossos olhos. O quanto nós nos prontificamos e nós nos colocamos para voluntariamente sermos reflexos dessa bondade maior através do nosso olhar perante a vida. Nenhuma dessas palavras foi colocada em vão. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
E a luz? O que será que é a luz? Qual é a luz do mundo? Qual a luz da vida? Quem dá luz ao espírito? Quando uma mãe grávida, ainda grávida, uma gestante, vai ter o seu bebê, é muito comum nós escutarmos a expressão deu à luz, fulano deu à luz. Esse dar à luz é trazer aquele ser que estava nas entranhas do ventre à vida, ao mundo. A luz da vida, enquanto espíritos imortais que somos, quem nos dá é Deus. A luz que nós refletimos no mundo, que nós refletimos na vida, ela vem de uma fonte chamada Deus. A luz da nossa vida. Então, voltando à frase do Cristo, quando ele diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, nada mais, nada menos ele está dizendo, possivelmente, porque são várias as interpretações, que em sendo bons os nossos olhos, nós estaremos repletos dessa luz, principalmente dessa fonte da luz, que é o próprio Criador. Quando nós nos encharcamos dessa relação com Deus, a relação com Deus tem um nome. O nome da relação com Deus se chama fé. Nós nos relacionamos nos nossos relacionamentos pessoais, nós nos relacionamos, por exemplo, na conjugalidade, a relação conjugal. Conjugalidade é o nome de uma relação. Nós nos relacionamos com os amigos. A amizade é o nome da relação. Nós nos relacionamos no trabalho. Patronalidade, chefia, são nomes de relações que a gente tem no trabalho. E agora, quando nós nos relacionamos com o Criador, com Deus, qual que é o nome dessa relação? Uma relação chamada fé. Fé, que é uma palavra que vem do latim, fides. Fides deriva de outra palavra em latim chamada fidelitas, que traduzindo para o português significa fidelidade. Então, quando nós falamos da relação nossa com o Criador, da relação nossa com Deus, nós remontamos lá na origem da palavra, que é fidelidade, é uma relação de fidelidade. Todo relacionamento pressupõe justamente essa fidelidade. Porque quando nós não temos uma fidelidade com aquele com quem nós nos relacionamos, esse relacionamento não se sustenta. Seja num relacionamento amoroso, da conjugalidade, seja num relacionamento da amizade, seja num relacionamento do trabalho. Qualquer relacionamento que a gente experiencia na nossa vida, ele pressupõe um movimento de fidelidade. E essa fidelidade, na relação com Deus, ela é extremamente mais desafiadora. Porque se eu vivo desafios, eu enfrento desafios na fidelidade do relacionamento com aqueles com quem eu vejo, com quem eu toco, com quem eu sento aqui, converso, falo, ouço, escuto, discuto, como que fica essa fidelidade com Deus que eu não vejo? Eu sinto, eu pressinto os influxos. É tudo muito sutil, é uma relação de sutilezas. Quando a gente não está bem com um amigo, no quesito fidelidade da amizade, eu sento com ele ali, eu converso. Se eu tenho boa vontade de reaver essa situação, eu sento com ele e converso. Pode discutir, pode falar alto, pode falar baixo, pode ter animosidade, pode ter conversa truncada. Mas se a gente tiver boa vontade, a gente fica ali, ajusta as arestas e a relação da amizade segue. Agora, quando eu não tenho com quem sentar para conversar,
aquilo se torna um pouco mais desafiador. E é essa a nossa relação com Deus. Porque Deus eu não vejo. E aí, qual o sentimento que nos vem, muitas vezes, quando essa fidelidade da relação com Deus ela se estremece? Solidão, desamparo, vazio, incompreensão, inconformidade, que Deus nos relegou. São sentimentos que às vezes brotam em nós porque nos é muito desafiador pressentirmos a voz de Deus ecoando no nosso coração. Mas, em se conectando com essa luz maior que é a luz do Criador, todo o nosso corpo se preencherá dessa luz. E isso só é possível preenchermos o nosso corpo dessa luz. O nosso corpo, quando eu digo corpo, eu não digo só corpinho físico, dedos, cabeça, cérebro, ouvido, corpo. Não digo só isso. Quando Cristo diz corpo, ele nos diz do corpo por inteiro, no organismo vivo que somos em espírito. Nos preenche de corpo, alma e coração. Quando nós nos permitirmos preencher de corpo, alma e coração dessa luz, tudo ao nosso redor começa a ser bem diferente. E isso só é possível se os nossos olhos forem bons, mas não aquele bom adoecido que tenta tomar para nosso problema que é do outro, e sim aquele olhar de bondade equilibrado que dá daquilo que pode e preserva daquilo que não pode. Se fizermos esse movimento, nós poderemos ser vasos úteis nas mãos de Deus. E aí trouxemos uma reflexão que remonta à história de Paulo de Tarso, na sua conversão de Saulo para Paulo. Saulo perseguia Ananias porque queria depositar nele as frustrações das suas recentes experiências de vida, em função dos acontecimentos com Abigail e com o irmão dela, Gesiel, convertido Estevão. Essa história está no livro Paulo e Estevão, também psicografado por Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. E Emmanuel narra para nós que Saulo caminhava pelas areias do deserto, na direção da cidade de Damasco, quando ele viu um clarão de luz muito forte, como se fosse o sol descendo sobre a terra. E ele teve os seus joelhos dobrados na areia, porque não tinha forças para se sustentar. E daquele clarão, 2 olhos surgiram e perguntaram para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não tinha palavras para responder, porque naquele momento, a única coisa que vinha no seu pensamento, segundo narra Emmanuel, é que aquela voz só podia ser dele a quem ele perseguia há tanto tempo, que era o Cristo. E naquele momento Saulo percebe que o Cristo não era nada daquilo que o povo tudo falava. Era muito mais. Porque o Cristo já havia sido crucificado, já havia sido levado, seu corpo já havia sido levado ao sepulcro, já haviam se passados muitos dias, muito tempo dessa experiência da crucificação, e ele simplesmente via que o Cristo estava ali vivo, pleno, em luz, na frente dele. Tem ali um rápido diálogo de Saulo com Cristo. O Cristo desaparece das perspectivas de Saulo. Saulo fica cego
e é levado a uma hospedaria logo na entrada da cidade de Damasco. Lá dentro estava Ananias, lá em Damasco estava Ananias. E Ananias estava fazendo o seu trabalho cotidiano de cura daqueles que o buscavam para, em nome do Cristo, se trabalharem e se curarem. Quando ele sente ser interrompido no trabalho dele pelo próprio Cristo, que dizia: Ananias, eu lhe peço que vá até a hospedaria na entrada da cidade e lá encontre Saulo e cure-o da cegueira. Ananias, naquele momento, vira e fala assim: Jesus, mas Ananias é aquele que veio aqui para me perseguir? E aí Jesus diz que sim, porque Saulo era para ele um vaso escolhido. E como vaso escolhido, ainda haveriam de ter muitas tarefas em nome do próprio Cristo para serem desenvolvidas por Saulo. Ananias, mesmo sem compreender bem as orientações de Jesus, sabe que se são orientações do Mestre, são para serem seguidas e há um propósito maior. Ele simplesmente se acerca dos cuidados e vai ao encontro de Saulo, onde ele cura Saulo da cegueira. A partir dali, Saulo tem experiências muito interessantes, vai ao deserto com Áquila e Prisca, e lá, já na sua conversão em Paulo, ele se torna um grande divulgador das palavras de Jesus. E se hoje nós temos acesso ao Evangelho do Cristo, nós devemos muita gratidão a Paulo, porque ele foi um grande letrado, falava grego, muito culto, que disseminou toda essa palavra do Cristo pelos 4 cantos da terra, que fez chegar aos 4 cantos do planeta. Então esse vaso útil, esse vaso escolhido pelo Cristo, para que ele pudesse ser quem foi, ele precisou passar por um processo muito sutil de estar vazio para que possa ser cheio. É preciso que quando nós nos colocamos nesse processo de sermos bons e de fitarmos a vida com olhos de bondade, é preciso nós estarmos vazios para podermos ser cheios, para podermos nos preencher. Mas vazio de quê? Essa que é a grande pergunta. E a resposta é: vazio daquilo que nós trazemos até aqui. Vazio dos conceitos tenebrosos que nós trazemos até aqui. Dos conceitos que nos arruinam internamente, que nos trouxeram até aqui. É preciso nós nos esvaziarmos desses conceitos. E, ao mesmo tempo, nos permitirmos permanecermos preenchidos daquilo que já nos faz melhores do que fomos ontem. É preciso fazermos essa limpeza interior de desapegarmos do nosso passado e nos abrirmos para um futuro mais exitoso. Há uma passagem do Cristo que ele encontra com um determinado jovem, e essa passagem ficou conhecida como o mancebo rico, que ele questiona ao Cristo o que deveria fazer para entregá-lo, para se entregar em seguimento do Cristo, para seguir o Cristo. E o Cristo diz: meu filho, meu jovem, vá, doa tudo que tem, larga, desapega de tudo que tem e me segue. O estarmos vazios é justamente nos desapegarmos daquilo que nos trouxe até aqui e que nos faz enfrentarmos desafios, para nos permitirmos sermos cheios de algo novo.
Mas a gente só pode se permitir ser cheio de algo novo se nós, além de esvaziarmos, sermos limpos. Ou seja, estarmos vazios para que possamos ser cheios e nos permitirmos uma limpeza, que é quando a gente entra naquele processo de autorreflexão, aquele processo de, como se diz, passar a esponja de aço, passar a bucha e tirar toda aquela sujeira, tudo aquilo que nós trouxemos até aqui. A gente já jogou fora, esvaziou aquilo de equívocos, aquilo de culpas, aquilo de mazelas que nos trouxeram até aqui. E agora a gente precisa fazer uma limpeza interna. Passar ali a bucha com sabão, com detergente, para desintoxicar esse receptáculo, para desintoxicar esse recipiente que somos nós mesmos. E a partir disso, estarmos vazios e nos colocarmos para sermos cheios, limparmos, nos santificarmos. Santificar é uma exigência, isso está no livro Paulo Estevão, é uma exigência de Deus, que o próprio Paulo de Tarso adverte para nós, que é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala isso. Ou seja, é preciso nos colocarmos para sermos cheios daquilo que nos engrandece, daquilo que nos santifica. Se a gente for no dicionário e buscar o significado da palavra santificar, diz o Aurélio, o famoso Aurélio, que é o seguinte: santificar é tornar digno de veneração e respeito, tornar venerado, sublimar, glorificar. É celebrar conforme os princípios que se comungam com Deus. Educarmos religiosamente. Leia-se religiosamente como disciplinadamente. Moralizar por meio de uma disciplina, por meio de uma religião. A partir do momento que nós nos colocamos em postura de nos tornarmos dignos, dignos de veneração, dignos de respeito, que nós nos tornarmos sublimados, que nós começarmos a celebrar a nossa vida, o nosso cotidiano, com princípios disciplinadores, com princípios de religiosidade, de moralidade, nós estamos nos colocando em condições de santificação. Mas como que eu posso me colocar nessas condições de santificação? Quando está lá no dicionário a religiosidade, a disciplina, me reportou particularmente a uma frase do Emmanuel, a uma orientação de Emmanuel, que particularmente também gosto muito, que está no livro Consolador. A disciplina, ele escreve desse jeito: a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, para fazermos algo de forma espontânea, primeiro a gente faz de forma disciplinada. É imperioso que a gente faça as coisas de forma disciplinada para nos levarmos à espontaneidade de uma tarefa. Quem já me escutou falando dessa frase, já me viu colocando uma série de exemplos que eu vou repetir porque são exemplos muito lúdicos e fáceis da gente compreender. Por exemplo, eu hoje escovo o dente de forma espontânea, mas houve um tempo na minha vida que eu precisei viver isso disciplinadamente. Precisou da minha mãe ficar em cima, me cobrar, me ensinar, apurar se eu escovei o dente direito. Precisou de eu fugir da raia, vez ou outra, falando que escovei o dente, que não escovei. E minha mãe olhar, conferir, me trazer de volta, me fazer escovar o dente, me incutir, me colocar naquela força disciplinada para que hoje eu tivesse essa espontaneidade de escovar o dente nos momentos que forem apropriados, nos momentos que forem necessários. Um movimento que a gente faz com espontaneidade, hoje, ele em um momento
Em um determinado espaço de tempo, a gente fez de forma disciplinada. Quem dirige também sabe como é que funciona. A partir de um determinado momento, você consegue dirigir, olhar para frente, escutar a conversa do colega do lado, escutar a música. Você fazia tudo ao mesmo tempo ali. Está dirigindo. Porque aquilo já sai de forma espontânea. Virar o volante para cá, passar a marcha, apertar no freio, pisar o freio, pisar o acelerador, isso já sai de forma espontânea. Agora, eu, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, e eu tinha que fazer ré, e as pessoas estavam falando dentro do carro, eu tinha que botar todo mundo em silêncio. Porque para eu fazer uma ré com todo mundo falando comigo mesmo, falando na minha cabeça, não dava certo, não saía o negócio. Bugava. Dava tilt na minha cabeça. Hoje é mais natural, já é mais espontâneo. Porque a habituidade, a disciplina me levou a uma espontaneidade de ter esse movimento, de ter essa ação. Então, para que nós nos santifiquemos, é necessário sim que a gente viva um momento de disciplina. É necessário que a gente experiencie aquela disciplina para, em um dado momento, aquilo sair de forma espontânea. Tudo que é feito de forma disciplinada, que é o movimento natural do universo, se nós pararmos para pensar, porque a Terra ela gira num movimento disciplinado. Ela circunda o Sol num movimento disciplinado. O ciclo da água tem o seu movimento disciplinado. As plantas na natureza, os animais, a vida em si tem o seu circuito de disciplina. E é tão disciplinado que ele funciona espontaneamente pelo simples fato de funcionar. Então, nós entrarmos nesse processo disciplinado é nós vivermos aquilo que há de natural. Com leveza, com tranquilidade, com serenidade, é simplesmente nós nos entregarmos nessa espontaneidade da disciplina da vida. E quando nós conseguirmos vivermos nessas condições de nos esvaziarmos daquilo que nos incomoda, de nos limparmos e de nos santificarmos, nós estamos em condições de fazer algo que Joana de Ângeles nos convida, que é o resultado de olhar com olhos de bondade e sermos luz por onde passarmos. Porque vocês lembrem que a reflexão que nós estamos fazendo aqui hoje é sobre uma pequena frase do Cristo. Nós já estamos aqui há 50 minutos fazendo uma reflexão de uma pequena frase do Cristo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se nós nos voluntariarmos e colocarmos em condições de olharmos a vida com olhos de bondade, nos esvaziarmos dessas mazelas, limparmos os nossos conceitos interiores que nos trouxeram até aqui e nos colocarmos em possibilidades de santificação pela disciplina, pela religiosidade, pela serenidade, a ponto de alcançarmos uma espontaneidade, nós estaremos prontos para, conforme Joana de Ângeles reflete conosco, florescermos onde estivermos. O nosso maior papel é sermos flores por onde estivermos passando. É florescermos onde estamos plantados. Agora, como que eu posso, com tudo isso, florescer onde estou plantado? Pesquisando um pouco sobre isso, há muito tempo eu encontrei um pastor de uma igreja protestante dos Estados Unidos chamado Robert Schuller, que escreveu um livro com o seguinte título: Floresça onde estiver. É um livro pequeno, de poucas páginas, e que ele traz em síntese 4 ensinamentos para florescermos onde estivermos plantados. Para florescermos onde estiver. Parece até que Joana de Ângeles e o Robert Schuller tiveram uma conversa sobre florescer onde estiverem plantados.
E esse pastor, Robert Schuller, ele diz o seguinte: primeira coisa que nós podemos fazer para nos voluntariarmos a olharmos com olhos de bondade a vida que está ao nosso redor é pensarmos positivamente. E isso tem tudo a ver com a frase do Cristo que nós estamos refletindo. Essa é a primeira coisa que a gente pode pensar, que a gente pode refletir. Pensar positivamente. É muito mais do que aquele olhos de bondade, envolver com bondade aquele que está ao nosso redor. Pensar positivamente é fazer deduções positivas sobre tudo aquilo que nos acontece. Tem um conceito que diz o seguinte: não é o que me acontece que me perturba, mas como eu lido com aquilo que me acontece, o que eu faço com aquilo que me acontece. Não é porque determinada pessoa me chamou de feio que eu preciso ficar cabisbaixo. Não é porque determinada pessoa afrontou contra mim que eu preciso me envolver por essa energia do enfrentamento. Porque não é o que vem de fora que me perturba internamente, mas como eu internamente me mobilizo por aquilo que vem de fora. E quando eu me coloco para pensar positivamente sobre os acontecimentos da minha vida, eu me predisponho, ou seja, eu me disponho antecipadamente, eu me predisponho a olhar com olhos de positividade tudo que nos acontece. Ah, mas como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo muito simples. É muito comum a gente estar andando na rua e às vezes passa por uma determinada pessoa que é conhecido nosso. E às vezes a gente até solta um "Oi, fulano". E o fulano vira a cabeça para baixo e passa direto. E a gente fica: meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa para o fulano? Será que fulano está com raiva de mim? Ou então não, às vezes a gente pensa pior. Será que fulano é muito ignorante? Fulano é muito sem educação? Tá vendo? Eu falei com ele nem falou comigo. Quando a gente se coloca na predisposição de pensar positivamente, eu posso pensar que é porque ele estava sem óculos. Eu, ultimamente, se eu ficar andando sem óculos na rua, por aí afora, eu tenho enxergado meio embaçado. Então, às vezes, eu não enxergo de primeira. Se eu passar por alguém na rua e não ver, vê se eu estou de óculos. Que é mais fácil eu ver de óculos do que sem óculos. Às vezes a pessoa simplesmente não está de óculos. Ou então, às vezes, aquela pessoa simplesmente está tendo um dia muito desafiador, muito triste. Às vezes tem um acontecimento na vida daquela pessoa que o fez sofrer muito e tudo que ele quer é se esconder em si mesmo. Tudo que ele quer é abaixar a cabeça e olhar para o chão. Às vezes ele passou por uma vergonha tão grande que tudo que ele está a fim de fazer é abrir um buraco e esconder lá dentro. Como se diz no ditado, como se diz por aí afora. Quando a gente passa a pensar positivamente, a gente se coloca na predisposição de fitar a vida com olhos de positividade. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ou então não, se alguém vem falar alguma coisa triste, alguma coisa ruim, a gente olhar o lado bom. Nós estamos vivendo um período de desafios, um período de isolamentos, um período de adoecimentos das mais variadas ordens. Adoecimentos do corpo, adoecimentos da alma, adoecimentos do espírito, adoecimentos da mente. Nós estamos vivendo momentos de grandes adoecimentos. Agora, nisso tudo, a gente pode tirar os aprendizados, porque ao mesmo tempo, grandes coisas positivas e boas estão acontecendo, sejam de ordem pessoal, íntima, emocional, moral, espiritual, seja de ordem social, coletiva, abrangente, mundial. Quantas coisas boas estão acontecendo? Lanço esse desafio barra convite. Olhe o que está acontecendo ao nosso redor com os olhos da positividade e busque, ao invés de enxergar os dados de crescimento e de avanço da doença X, os dados disso, as informações daquilo, se os políticos agiram dessa ou daquela forma, vamos começar a olhar o que de bom está acontecendo. E isso é ter olhos de bondade.
é a gente focalizar a nossa compreensão naquilo que é belo e bom. Outro ponto que o pastor Schuller coloca para a gente, é pressupormos sempre o melhor em qualquer situação. Uma situação que nos apresente triste, que nos apresente desafiadora, pressupõe o melhor. Olhe para aquela situação com predisposição de compreensão do melhor para aquela situação. Porque isso vem de um conceito que diz o seguinte: se eu estou vivendo uma crise e eu quero sair dessa crise, eu preciso começar a buscar a solução da crise. Porque se eu estou vivendo a crise e falo da crise, penso na crise, vivo a crise, só estou na crise, aquilo gera para nós ainda mais crise. É preciso então que eu busque a solução para sair da crise, migrar do problema, migrar da dor na busca da resolução. É a mudança de perspectiva para que eu saia de um estado atual de dor e migre, caminhe na direção de um estado desejado de felicidade e de plenitude. E isso também só é possível se nós vivenciarmos o terceiro conceito do pastor, que é procurarmos sermos pessoas de ações positivas. E isso vai muito ao encontro da fala do Cristo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se o teu ser for um ser de ações positivas, você se encharcará dessa positividade e vivenciará toda essa positividade. E por fim, ele coloca um quarto item que coroa tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dores com criatividade e com positividade. Tudo aquilo que nos acontece, é importante que a gente se questione para que isso está acontecendo. Que é muito diferente de nos perguntarmos por que isso aconteceu. O porquê nos remete ao passado. Não adianta eu esmiuçar o passado para eu dar um salto para frente. Não adianta eu ficar agarrado no passado para conseguir alavancar a minha vida de agora para o progresso. É preciso que eu me questione o que a vida quer me ensinar com essa situação e perguntar para que isso está acontecendo. Qual aprendizado eu vou ter dessa situação? Qual o salto eu poderei dar a partir deste acontecimento? E essa pergunta, esse questionamento, se nós o enfrentarmos com criatividade, com positividade, ele trará grandes benefícios. E eu vou contar uma história rápida para que a gente possa encerrar essa conversa aqui de hoje. Havia uma produtora de veículos dos Estados Unidos, muito conhecida e muito grande, há um tempo atrás, que recebeu uma carta de um dos seus consumidores. Gente, quando eu digo carta é porque essa história é bem antiga, tá? Lá no início da produção dos veículos, ela recebeu uma carta de um consumidor que trazia o seguinte relato. Escutem esse relato. Senhores diretores da empresa, comprei o carro tal, da marca tal, fabricado por vocês. E eu percebi um defeito muito curioso. Todos os dias, após o almoço, eu vou comprar sorvete com os meus filhos. E quando eu entro na fila do sorvete de baunilha, eu volto para o carro e o carro não funciona. Agora, o curioso é que todas as vezes que eu vou comprar sorvete de chocolate, eu volto para o carro e o carro funciona. Gostaria de uma solução para esse problema. Essa carta chegou nos diretores da empresa e a maioria dos diretores olharam para essa carta e falaram: meu Deus, que situação mais inóspita.
esse rapaz, esse cara, esse consumidor, esse comprador, esse usuário do veículo, ele está maluco. Como que ele pode fazer uma associação dessa? Não tem nada com nada. Mas um dos engenheiros virou e falou assim, gente, tem alguma coisa acontecendo. E eu gostaria de ir até esse consumidor, esse cliente, para poder saber direito que história que é essa. Autorizaram e o engenheiro foi. O engenheiro foi até a casa desse cliente e o cliente repetiu a história. Senhor engenheiro, é curioso, porque toda vez que eu compro sorvete de baunilha, o carro não funciona. Toda vez que eu compro sorvete de chocolate, o carro funciona. Aí o engenheiro falou assim, eu quero entender essa história melhor. Posso te acompanhar? Pode me acompanhar sim. E o engenheiro passou a acompanhar aquela família ali ao longo de uma semana. Não sei quanto tempo, mas vamos supor que seja uma semana. E o engenheiro constatou a mesma coisa, curiosamente, que sempre que a família comprava sorvete de baunilha, o carro não funcionava. Mas quando a família comprava sorvete de chocolate, o carro funcionava. O engenheiro também ficou encucado, levou isso para os diretores da empresa. E aí os diretores entenderam que esse engenheiro era maluco. Porque como é que ele poderia dar crédito para essa história? Mas esse engenheiro ficou ali entusiasmado para descobrir o que podia estar acontecendo. E aí vocês podem estar se perguntando, o que tem a ver o sorvete com o motor do carro? Nada. Não tem a ver nada o sorvete com o motor do carro. Mas a criatividade e a positividade desse engenheiro permitiram que ele identificasse um problema que acontecia no motor do carro. E a questão não estava no sorvete, mas estava no tempo de espera para religar o carro. Quando a família ia comprar sorvete de baunilha, a fila era pequena, muito rápida. Então a família descia, enfrentava uma fila curta, pegava o sorvete, voltava para o carro e o carro não funcionava. Agora, quando a família ia comprar o sorvete de chocolate, a fila era muito maior. E dava tempo da família ficar um tempo na fila, esperar o sorvete, pegar o sorvete, voltar comendo sorvete. E o motor do carro já tinha resfriado o suficiente e voltava a funcionar. Então, pela criatividade, positividade, pressupondo o melhor, olhando com bondade aquela situação, aquele engenheiro descobriu que, na verdade, o problema que estava acontecendo não era no sorvete, não era com a família, mas sim no tempo de resfriamento do motor. E a partir dessa situação, foi se desenvolvendo todo um processo de reajuste do tempo de resfriamento do motor. E aí aquele problema não voltou a acontecer mais. Hoje os carros da atualidade liga e desliga no mesmo instante e eles funcionam normalmente. Mas naquele tempo, quando esse problema ocorreu, havia essa condição. Quem conhece de carros mais antigos sabe disso, que havia uma necessidade que o motor esfriasse para que o carro voltasse a funcionar. Então todas essas falas, essas reflexões que nós fizemos aqui ao longo desses 60 minutos, foram para reforçar ainda mais para nós que os olhos refletem a nossa alma, de sorte que se os nossos olhos, a janela da alma, forem bons, todo o nosso corpo terá luz, se preencherá de luz, que é essa luz que vem do Criador. Espero que essas reflexões, que em princípio são dedicadas aos nossos amigos do CEPAS em Barbacena, da Sociedade Espírita Amor e Paz, aos amigos do grupo de estudos do Evangelho, que também estão nos acompanhando, e eu estou tendo a alegria, a oportunidade de ver vários rostinhos de pessoas queridas, de amigos, de pessoas que são do meu convívio pessoal, que eu amo muito, que estão aí acompanhando essas reflexões acerca do item 22, do versículo 22 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Encerramos por aqui essas falas, agradecendo a oportunidade que a Melissa nos convidou, agradecendo as inspirações do alto que nós tivemos ao longo dessas reflexões e torcendo muito
para que todas essas colocações suscitem, causem em cada um dos que estão escutando dúvidas e inquietações, porque são as dúvidas que nos movem, são as dúvidas que movem o mundo, e que nós tenhamos cada vez mais sede de luz, sede de transformação. Eu vou fazer uma prece, agradeço a presença de todos e vou encerrar essa transmissão, dizendo assim: Jesus amigo, Mestre amado, bons espíritos que nos acompanharam ao longo dessa fala e ao longo dessas reflexões. Nós só temos a agradecer por nos permitir utilizarmos desse instrumento que é a internet, a tecnologia, para algo nobre, útil, que é, dentro das nossas limitações pessoais, pensarmos, falarmos, interagirmos com Jesus. Mestre maior, tu dissestes que onde estiverem 2 ou mais pessoas em teu nome reunidas, estaria entre nós. E aqui hoje estamos vários, inúmeros, numa transmissão online, reunidos pela internet, onde sabemos com certeza que tu e os teus prepostos estão nos lares de cada um de nós. Agradecemos e pedimos: ajuda-nos a sermos cada vez melhores e, principalmente, olharmos a vida com olhos de bondade e estarmos contigo da mesma forma que tu és conosco em cada passo da nossa existência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos que acompanharam essas breves e singelas reflexões dentro das limitações de interpretação e de compreensão que nós temos, mas que com certeza são de coração. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.